E aí, pessoal, tranquilo? Bom, aula de hoje, vamos continuar falando um pouquinho sobre espelhos esféricos e vamos começar a ver mais detalhes sobre eles. Na aula passada, a gente viu todos aqueles comportamentos de formação de imagem, só que sempre de um lado mais qualitativo, né? A forma na frente do espelho, atrás do espelho, de ponta cabeça, é de direita, é maior, menor, igual, né? Então a gente discutiu esses parâmetros. A aula de hoje a gente vai começar a ver a parte de cálculos, realmente tá, que distância do espelho essa imagem formada. Ela é maior, mas é maior quanto? Né? Então a gente vai começar a colocar números nessas informações. Mas antes, vamos ver algumas regrinhas muito importantes, né, para que a gente consiga aplicar direitinho essas técnicas na resolução de exercícios de espelhos esféricos. Primeiro, sobre imagens. Imagens real sempre são invertidas. Então, ela está sempre de ponta cabeça. O que é a imagem real? É aquela que se forma na frente do espelho, é aquela que se forma fora do espelho. Então, se eu pegar qualquer exemplo que a gente viu aqui, né? Então, ó, putz, peguei um bem que não tem imagem. O de baixo, ó. Então, esse é a imagem virtual. Agora sim, aqui ó, esse espelho côncavo nessa posição do objeto, né? Ele vai formar uma imagem real e olha só a imagem aqui de ponta cabeça invertida, fora do espelho, ou seja, na frente do espelho e simplesmente invertida, porque essa é a regra de imagens reais, são sempre invertidas de ponta cabeça. Já as imagens virtuais são sempre diretas. Então, temos exemplo aqui do espelho convexo, que só forma imagem virtual. Então, atrás do espelho, né, e direita, né, não está de ponta cabeça. Se eu pego aqui o espelho côncavo, exatamente nessa configuração, a imagem está aqui, ó, virtual, atrás do espelho, então não está de ponta cabeça também, está na mesma posição do objeto, e são imagens virtuais. Então, sempre direitas. Essa é uma regra. E somente imagens reais podem ser projetadas. O que é projetar? É eu realmente conseguir pegar e, e ampliar essa imagem, fazer uma projeção dela como se fosse um cinema, né, alguma coisa realmente no sentido de holográfico, tá? Porque ela está fora do espelho. Então só essas eu consigo realmente fazer esse tipo de trabalho. Imagens virtuais que estão atrás do espelho, a gente não tem acesso, né? Não tem como chegar atrás do espelho. Então eu só consigo trabalhar com essas imagens que se formam na frente desse espelho. E aí por isso só elas podem ser projetadas. O que está atrás do espelho eu não consigo projetar, eu não consigo ter acesso a ela. Então essas são as regrinhas básicas que a gente tem que ter. Equação de Gauss. Como é que a gente começa a colocar número nisso? Então vamos conhecer a equação de Gauss, que ela mostra essa relação para a gente entre o foco do espelho, lembra que eu ensinei para vocês que é sempre a metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice, que é a ponta do espelho, né? Na metade você tem o foco, e o P é a posição do objeto, né? Aonde está o teu objeto, naquela linha na frente do espelho, e a posição da imagem é o P', que é onde a imagem se forma, às vezes atrás do espelho e às vezes na frente do espelho. Então, são essas informações. Aqui não tem unidade oficial, a gente pode medir tudo em metro, tudo em centímetro, tudo em milímetro. Claro que mantém as unidades. Se você colocou o foco em centímetro, então os outros dois em centímetro também. Colocou o foco em metro, os outros dois em metro também. Então, só manter a mesma unidade de medida, não faz salada de fruta e que dá tudo certo. E a relação é essa, então você tem 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então você soma tudo invertido no formato de fração. Então essa é a lei de Gauss, é essa formulinha que a gente usa para ver as interações aí de foco
imagem e objeto, né, formando aí a imagem no caso, né, dentro de um espelho. Então, quais são as distâncias realmente em que isso vai acontecer? Essa equação também é a mesma que a gente vai usar depois para lentes. Então, para a formação de lentes, né, imagens usando lentes, também utiliza a lei de Gauss. É a mesma formulinha, né? 1 sobre o foco da lente é igual a 1 sobre a distância do objeto e depois você soma com 1 mais a distância onde vai se formar a imagem por meio dessa lente. Temos regras. Então, quando eu for aplicar essa formulinha, eu tenho que ficar atento a algumas coisas. Quando a imagem é real, lembra que a imagem é opelinha, certo? Ela está se formando na frente do espelho. Então, se é na frente do espelho, eu vou usar essa medida com valor positivo. Quando eu estiver trabalhando com um espelho que formou uma imagem virtual, ou seja, atrás dele, atrás do espelho, eu tenho que corrigir o sinal e colocar negativo aqui na frente. Então, eu fui me olhar no espelho, sei lá, plano, que é a imagem virtual, que é atrás dele, e eu estava a 2 metros, logo a imagem se formou a 2 metros atrás do espelho. Esse 2 metros atrás do espelho vai ser negativo, é menos 2 metros. Então, toda a imagem virtual formada atrás do espelho, você coloca aqui negativo, menos, e aí 2 metros, coloca 1 sobre 2 para fazer o seu cálculo. Não pode esquecer disso, porque se você esquecer, vai dar tudo errado a conta. Então fica bem atento nesse esqueminha. Então, coloca aqui, o objeto não tem como ser negativo, sempre vai ser positivo, porque ele sempre vai estar na frente do espelho. Não tem como você colocar um objeto atrás do espelho, você vai quebrar o espelho se você fizer isso. Então, não existe essa possibilidade. Então, por isso, o objeto sempre na frente do espelho, sempre positivo, você nunca mexe no sinal dele. Agora, a imagem não. A imagem pode ser real ou virtual, frente ou atrás do espelho. E o foco? O foco também. Existe o foco na frente do espelho, que é quando eu estou falando do espelho côncavo, e existe o foco atrás do espelho, que é quando eu estou falando do espelho convexo. Então, quando o espelho é côncavo, já que o foco está na frente dele, é positivo, porque a linha da frente do espelho é positivo. Quando eu falo do espelho convexo, que o foco está lá dentro do espelho, então está na região que é negativo. Então, olha aqui um exemplo do espelho côncavo. O foco está na frente do espelho, junto com o objeto. A formação da imagem, né, é lá atrás. Negativo. E o espelho convexo, lembra que o objeto está aqui e como ele curva para o outro lado, o foco está atrás dele, né? O foco está dentro do espelho. Então, essa região, tanto a imagem quanto o foco, corrigi lá com a equação de Gauss por negativo na frente do número. Então, se fosse um espelho convexo, coloca menos aqui, no 1 sobre foco, e menos 1 sobre pelinha, porque a imagem do espelho convexo é atrás do espelho. Então, vai menos para os dois. Tá? Cada caso é um caso. Você tem que ver onde está o objeto, para você entender onde se forma a imagem. Por isso que foi importante ter aquela aula antes, porque qualitativamente você tem que saber. A imagem é atrás do espelho, é virtual, real, é invertida, é direta. Então você já tem que ter essa noção para você conseguir, né, corrigir os sinais e agora calcular numericamente certinho os valores corretos, né, dessas informações. Claro que ele sempre vai te dar 2 informações de exercício e vai pedir uma terceira. Então todo exercício é clássico desse jeito. Ampliação. Aqui, como funciona a ampliação da imagem? Né? Então, a imagem, lembra, ela podia ser maior, igual ou menor. Temos formulinhas. A ampliação é sempre a relação da imagem, tamanho da imagem, dividido pelo objeto. Então, se você tem já o tamanho da imagem do objeto, você consegue saber o valor da ampliação. Ou então, a relação entre a distância do objeto e da imagem, né, com um sinal negativo na fórmula, que cada um se formou aí no espelho, isso também matematicamente dá a ampliação da imagem, porque de acordo com a distância que ele está, vai influenciar no tamanho da imagem, né, em relação ao objeto, a distância que ele está do espelho. E aí essas informações também te fazem chegar no mesmo valor que você achou aqui, tá? De ampliação. Regras. Quando a ampliação é maior que 1, 1 é a tua referência do objeto. Então, você sabe que a imagem foi ampliada.
Quando o seu A é igual a 1, eu sei que a imagem está do mesmo tamanho do objeto, não aumentou nem diminuiu. Quando eu tenho a ampliação no intervalo de 0 até 1, ou seja, número com 0, 0,1, 0,5, 0,99, a imagem sofreu redução. A imagem nunca vai ser negativa, desculpa, a ampliação nunca vai ser negativa, porque o conceito de imagem positiva ou negativa tem a ver com ela estar direta ou invertida. Então, a imagem direta sempre vai ser positivo, certo? Tá, estou indo aqui, ela está sempre direita, ela aumenta para cima. E já as imagens invertidas, né, são as imagens reais, elas são sempre negativas na sua formação. E aí eu tenho esse código, né, imagem real positivo, imagem virtual, sempre de aqui é a posição delas, né? Então, no caso pelinha, que é onde ela se forma, imagem real sempre na frente do espelho, positivo, imagem virtual sempre atrás do espelho, distância pelinha negativa. E quando eu tenho aqui ela de ponta cabeça ou direita, é isso que determina se A ser positivo ou negativo. Então, As positivos são sempre imagens diretas. Quando for negativo, indica que eu estou achando alguma coisa de ponta cabeça. Então, por exemplo, eu achei que o A é maior que 1, só que deu negativo, que aqui é sempre o módulo, tá? Então, deu menos 2. Menos 2 significa que realmente ampliou, só que como esse sinal de menos, significa que ele ampliou, só que de ponta cabeça, né? Ele cresceu ao contrário. Então, só toma esse cuidado na interpretação. Tá? Aqui é sempre em módulo, então maior que 1, igual a 1, ou 0, alguma coisa, é ampliação igual ou redução. Se é positivo ou negativo, significa que está positivo direto, negativo vai estar de ponta cabeça. E é isso o conceito da aula de hoje. Então vamos fazer alguns exemplos e ver direitinho como a gente aplica essas informações. Até mais aí. Tchau, tchau.